Queridos, estamos então em um culto de curas, um culto de milagres, um culto onde nós separamos um tempo para ministrar, para orar com todos aqueles que têm de repente passado por alguma circunstância nas suas vidas, que quer expor a presença de Deus, expor a oração da igreja em unidade. Estamos apresentando a Deus essas situações. E um dos nossos principais objetivos em um culto de curas milagres eu entendo que alimentar, fortalecer a nossa fé. Nos ajudar a termos um posicionamento mais firme, mais confiante, mais cheio de certeza. Porque a fé é a certeza. A fé é a ausência de dúvida. E muitas vezes, quando nós temos dúvidas, isso é um embate, é uma luta que atrapalha, que dificulta, que enfraquece muitas vezes a nossa fé. E quando nós estamos enfraquecidos em fé, a nossa postura em oração, o nosso posicionamento diante de Deus, em relação às circunstâncias que de repente nos afligem, não são as melhores. Enfraquecidos, muitas vezes temos posturas enfermas, doentes diante das situações e mesmo no nosso relacionamento e no nosso posicionamento diante de Deus. Portanto, nosso objetivo em um culto como esse, é o meu objetivo hoje, é ajudar você, a mim, a alimentar, fortalecer a sua e a minha fé. E acho que como base, como plataforma desta compreensão, dessa convicção, dessa melhor certeza, nós precisamos ter uma clareza, assim, uma compreensão, um entendimento firme de dois aspectos, de duas coisas, talvez sejam as mais essenciais que nós precisamos ter, que é ter uma boa compreensão de quem Jesus é e também entender o que Ele pensa quando Ele olha para mim. São duas questões que pegam muito as pessoas. Ter uma boa compreensão de quem é Jesus. Quem é Jesus? Porque se não entendemos bem quem é Jesus, em vez de nos aproximarmos com confiança dEle, nós muitas vezes temos medo de nos aproximar dEle. Quantas vezes já não tive a experiência, a vivência, ou inclusive testemunhos, de pessoas que são convidadas, por exemplo, para vir a um culto, ir a uma igreja. E aí essa pessoa que é convidada várias vezes, ela pensa assim, mas eu preciso corrigir algumas coisinhas antes de poder ir na igreja. Se eu for do jeito que eu estou, o que Deus vai pensar? Se eu for desse jeito, eu acho que Ele vai jogar um raio na minha cabeça. Algumas vezes, a gente fazendo projetos de evangelização, e eu lembro que na praia, conversando com algumas pessoas no guarda-sol e tal, e de repente você começa a abordar aquelas pessoas e fala do amor de Deus, conversa com as pessoas, e de repente tem um grupo ali, alguns jovens, de repente estão ali com um cigarro na mão, um boné, uma cerveja, e você vai falando do amor de Deus e as pessoas vão compreendendo e recebendo, e de repente você fala, escuta, você entende o amor de Deus? Puxa, eu entendi. Você não gostaria de receber Jesus na sua vida? Eu quero. Vamos fazer uma oração então agora? Mas assim, desse jeito, como eu estou agora? Será que Ele vai me receber? Será que Ele vai aceitar a minha oração? Eu com um cigarro na mão, uma cerveja no outro e boné na cabeça? Né? Isso revela uma compreensão equivocada, limitada de quem Jesus é e do tamanho do amor que Ele tem pelas nossas vidas. Então, muito importante nós entendermos quem é Jesus. E muito importante também entendermos, então, o que Jesus pensa quando Ele olha para mim. O que Ele observa quando Ele me enxerga? Quando eu me apresento diante dEle, o que chama a atenção dEle? De novo, nós podemos imediatamente ter a consciência das nossas falhas, dos nossos erros, e pensar que quando eu me apresento a Jesus, Ele vai apontar o dedo. E Ele não vai me aceitar, Ele vai me rejeitar porque existem falhas na minha vida. Mas é isso que Ele pensa? É esse o enfoque dEle? É isso que Ele enxerga quando Ele me vê, quando Ele olha para mim?
precisamos entender quem Jesus é e o que Ele pensa a nosso respeito. Eu gostaria de começar, então, conversando para mostrar quem Jesus é, o que a palavra de Deus fala a respeito de Jesus, lendo uma história que fala a respeito de João Batista. Você já ouviu falar de João Batista? João Batista foi um profeta que viveu alguns anos, na verdade nasceu bem pouquinho antes de Jesus, e foi um antecessor de Jesus. A respeito dele foi dito que ele prepararia o caminho para que Jesus viesse. Antes de falar de João Batista, precisamos entender o seguinte: no Velho Testamento, a palavra de Deus fala de vários momentos onde a raça humana, as pessoas viviam grandes lutas, grandes dificuldades, grandes sofrimentos, por consequência do pecado. As pessoas tinham errado lá no começo, lá no jardim, houve o pecado e depois as pessoas permaneceram em pecado. E isso trouxe sobre a humanidade muita aflição, muita dor, muito lamento. E as pessoas sabiam que estavam vivendo longe de Deus. E Deus, Ele traz então uma promessa, que um dia viria o Messias. Messias, o enviado, Messias, o ungido, Messias, o escolhido de Deus, e ele viria para redimir a sorte da humanidade, para mudar a história das pessoas, tirar as pessoas que estavam vivendo debaixo dessa condenação do pecado, e com esse Messias, este ungido, ele viria para estabelecer uma nova história, uma nova esperança, uma nova vida, não mais de condenação, mas de liberdade. Não mais de viver debaixo de pecado, mas agora tendo o perdão de Deus. E por muitos séculos, muitos anos, foi esperado, foi aguardado com grande expectativa por todas as pessoas que viveram até então, pela vinda do Messias. Porque quando o Messias chegasse, então a esperança seria restabelecida, a sorte da humanidade seria mudada. E agora nós temos aqui João Batista, o precursor de Jesus, e ele ouve falar a respeito de Jesus, e ele então tem a curiosidade de saber quem é Jesus. E lembra que a nossa primeira pergunta é aprender a respeito de quem é Jesus. E João Batista queria saber mais a respeito de Jesus. E João Batista então envia mensageiros para ouvir a respeito de Jesus. E é sobre essa história que eu gostaria de ler alguns versículos com você, que estão ali no Evangelho de Lucas, capítulo 7, vamos ler do 19 até o 23. O texto diz assim: enviou-os ao Senhor. Quem enviou? João Batista. Enviou-os ao Senhor, a Jesus, para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? De quem João Batista está falando aqui? Do Messias. Quando ele pergunta: és tu aquele que devia de vir? Ele está falando: é você o Messias? É você a materialização da promessa de Deus? É você que nós estamos esperando? Essa foi a pergunta então que João Batista pediu que os seus discípulos fizessem a Jesus. Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus então ele curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Aleluia. Queridos, nessa história então nós vemos João Batista, ele percebendo sinais, características deste Jesus que estava caminhando pelas vilas, pelas aldeias e operando sinais, milagres, prodígios, e ele então
percebendo, poxa, ele pode ser um ungido, ele pode ser o Messias. Será que é ele mesmo? Escutem, vocês, meus companheiros, meus discípulos, vão até ele e perguntem. E quando eles fazem essa pergunta, a impressão que o texto dá é que Jesus, no primeiro momento, não responde. Não dá uma resposta verbal. Eles perguntam para ele: Jesus, João Batista nos enviou para perguntar se você é o Messias. A impressão que dá é que Jesus, ele não responde nada, ele vira e ele vai atender a multidão que está ali. E ele cura pessoas que têm doenças gravíssimas, ele faz os cegos enxergarem, ele levanta os paralíticos. Pelo texto, inclusive, parece que mortos foram ressuscitados naquele momento. E depois de fazer aquilo, e depois de falar, depois de pregar à multidão, ele volta então para esses dois enviados de João Batista. E ele diz: digam para ele aquilo que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitam. E as boas novas são pregadas. E quando Jesus responde isso, Jesus ele está falando exatamente das características que o Messias teria, as ações e as obras que o Messias realizaria. Jesus está falando não especificamente eu sou Messias, mas ele está dizendo eu fiz isso, e você está vendo aquilo que eu estou fazendo e falando. Diga então a João Batista aquilo que você viu e ouviu. Jesus estava respondendo: sim, eu sou. Sim, eu sou o Messias. Eu sou aquele que a humanidade estava esperando. Eu sou aquele que muda a sorte das pessoas. Eu sou aquele que traz a saúde aos enfermos. Eu sou aquele que dá vista aos cegos. Eu sou aquele que faz o impossível. Eu faço o paralítico andar. Eu sou aquele que dá vida aos mortos. Eu sou aquele que tem as boas novas. Eu sou aquele que restabelece a esperança, a expectativa de vida. Eu sou aquele que tira a condenação das pessoas. Eu sou aquele que dá o perdão. Eu sou aquele que transforma histórias. Sim, eu sou o Messias. Sim, eu sou aquele que você estava esperando. Quem é Jesus? Jesus, portanto, é o Messias. Ele é o ungido de Deus que estava sendo aguardado. E ungido quer dizer capacitado para transformar toda e qualquer história. Aquele que não conhece o impossível. Jesus, ele é o próprio Filho de Deus. Ele é a materialização de Deus Pai na terra. Ele é aquele que tem todo o poder. Jesus é aquele que não apenas pode fazer, não é apenas que tem o poder para realizar, mas ele quer fazer. Ele quer transformar as vidas. Ele veio voluntariamente e intencionalmente com um objetivo: transformar a vida das pessoas. Eu quero te dizer que Jesus é o Messias. Jesus é aquele que você estava esperando. Jesus é aquele que a humanidade estava aguardando. Jesus é aquele que veio mudar a perspectiva, a história das pessoas. Pastor, eu estou entendendo, mas o que eu devo fazer em relação a essa compreensão de quem é Jesus? Em primeiro lugar, tire todo o pensamento que foi construído pela cultura, porque alguém falou para você, ou porque em algum momento alguém enxergou Jesus dessa forma e trouxe a você uma imagem de um Jesus zangado, de um Jesus que, por ser santo, não aceita a injustiça, o pecado. E não é que ele aceite o pecado e a injustiça, mas Jesus, ele não olha com condenação. Jesus, ele veio não para trazer condenação, mas ele veio trazer salvação. E muitas vezes nós pensamos em Jesus como aquele que vem trazer condenação, e por isso eu tenho medo de me aproximar dele. Não está no texto que eu pedi lá, mas se puder colocar, por gentileza, João 3, 16 e 17, vai encaixar nessa explicação, nesse momento aqui. Jesus, ele não veio como Filho de Deus, representante ao mundo, para trazer condenação, consciência da humanidade e dos seus erros.
Jesus não veio fazer isso. Achou lá? João 3,16. Texto muito conhecido, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio ao mundo para fazer com que as pessoas que o recebessem, que crescem nele, não perecessem, não fossem mais derrotadas, não vivessem mais debaixo de dor, de aflição, de luta, de angústia, de enfermidade, para que as pessoas que crescem em Jesus, recebessem Ele, não perecessem mais. Continuando, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, uma coisa que eu gostaria de tirar da sua mente, do seu coração, que Jesus olha para você com um olhar de condenação. Jesus não veio condenar ninguém. Jesus veio salvar a cada um de nós. Pastor, mas você não sabe o que eu já aprontei na minha vida. Eu acho que não tem perdão para tudo que eu fiz. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus derramou o sangue dele para o perdão dos pecados. E eu posso garantir para você que o sangue de Jesus tem mais valor que a soma de todos os pecados de todos nós juntos, aquilo que nós cometemos, o que nós de repente estamos cometendo ou ainda vamos cometer, e toda a humanidade. O sangue de Jesus é mais valioso, tem mais valor. Não ache que o seu pecado é mais valioso que o sangue de Jesus. O sangue dele é mais valioso, tem mais valor, e o sangue dele foi derramado para o seu perdão e para o meu perdão. Se você recebe a Jesus, entende essa verdade de quem Ele é e diz, eu recebo Jesus, o seu perdão, saiba, você não tem condenação sobre a sua vida. Deus não olha para você com nenhuma condenação. Quando eu digo nenhuma condenação, talvez venha à sua mente vida eterna. Então eu sou salvo, eu não vou para o inferno, eu vou para o céu. Também. Mas quando eu digo nenhuma condenação, e a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo não tem mais nenhuma condenação, diz, o que o texto está dizendo é, você não está condenado a viver debaixo de enfermidade, você não está condenado a viver debaixo de opressão maligna, você não está condenado a viver em frustração financeira, você não está condenado, nenhuma condenação está sobre a sua vida, você é livre e mais do que vencedor se você tem Cristo Jesus. Se você entende quem Ele é e você o recebe. Então, meu primeiro ponto aqui, queridos, é tirar da nossa mentalidade, talvez algo que foi carregado, trazido do passado sobre nós, de uma consciência adulterada de quem é Jesus. Ele é a maior declaração de amor que já existiu pela sua vida. E Ele não veio judiar de você, castigar você, fazer você pagar pelos seus erros, não. Ele veio pagar os seus erros e te fazer livre. Ele veio pagar as suas dívidas e fazer você santo e santa se você o receber. Se você crer que este é Jesus. Avançando um pouquinho aqui, ou melhor, antes de avançar, deixa eu fazer algo. Quantas pessoas estão nos visitando hoje? Primeira vez. Teve algumas pessoas que levantaram aí, né? Deixa eu fazer algo aqui. Eu não conheço todas as pessoas, talvez você está nos visitando pela primeira vez, segunda vez ou mais vezes. Eu fiz uma breve explanação de quem é Jesus. E eu li um texto que diz assim, aqueles que crerem nele não perecem mais. Eu gostaria de fazer uma oração com todos nós aqui. E talvez para você seja a primeira vez que você vai fazer isso. Você fazer uma oração dizendo, Jesus, eu recebo. Eu te recebo na minha vida. Agora eu entendi quem o Senhor é. Eu entendi, Jesus, que você não veio me condenar, que o Senhor veio me salvar. Eu aceito a salvação que existe somente em você, Jesus. Vamos fazer essa oração? Se você sente liberdade, feche os seus olhos, coloque o seu pensamento em Deus. Você e Deus nesse momento. E com fé, crendo naquilo que você está dizendo, diga assim, Deus, nesta hora, eu quero te dizer que eu entendi que Jesus Cristo foi dado
para o perdão dos meus pecados, para a minha salvação. Por isso agora, Jesus Cristo, eu quero te dizer que eu te recebo para ser, na minha vida, o único Senhor, o meu Salvador. Jesus, eu agradeço pelo perdão de todos os meus pecados. Eu recebo o seu perdão e eu também perdoo as pessoas que me fizeram algum mal. Eu abençoo a cada uma delas com salvação. Em nome de Jesus, Pai Celestial, eu te agradeço pela salvação da minha vida. Amém. 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 Gente, parece simples, mas só essa oração que você fez, e se você fez essa oração pela primeira vez, crendo nisso que você disse, isso define a sua eternidade, isso retira todas as condenações da sua vida, isso transforma você numa pessoa vitoriosa, e a palavra de Deus diz que aqueles que recebem, que creem em Jesus, não perecem. Aleluia. 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 Você é uma nova criação a partir deste momento. Agora, avançando no meu segundo ponto aqui, gostaria de refletir com você como Jesus pensa a meu respeito. Como Jesus, ele me enxerga. Quando ele olha para mim, o que ele vê? Muitas vezes nós somos levados a nos sentir indignos, não merecedores de nos aproximar de Jesus. Nós nos sentimos devedores por causa das nossas falhas. Às vezes até pensamos que um diagnóstico de uma doença, um sintoma que nós estamos atravessando no físico, alguma situação, alguma luta, alguma adversidade nas nossas vidas, é inclusive um sinal da desaprovação de Deus em relação às nossas práticas, às nossas condutas. Achamos que Ele está nos castigando, achamos que Ele está olhando para nós com um olhar de desaprovação. Achamos inclusive que Jesus, ele vai priorizar atender alguém que tem uma vida mais santa que a minha. De repente você olha para um lado, olha para o outro, e você conhece a vida daquela pessoa, pelo menos acha que conhece, você vê, ela parece mais santa que você, e você acha que você está atrás dela na fila da atenção de Jesus. Sentimos que nós estamos no final da fila, porque afinal a minha conduta, as minhas falhas, os meus erros me tornam indignos, me tornam não merecedor do amor de Deus, do favor dEle, e pensamos essas coisas. E o problema é que quando nós pensamos equivocadamente, nós temos pensamentos incorretos, essas dúvidas que vêm em relação ao amor de Deus por nós, elas roubam a nossa fé. Elas minam a nossa fé. Então nós precisamos, além de compreender que Jesus, ele é a expressão do amor de Deus por nós, que não veio trazer condenação e sim salvação, também precisamos ter uma clareza e uma convicção firme de como Deus, ele pensa a meu respeito quando ele olha para mim. E aí eu gostaria de usar um outro texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 2, vamos ler o versículo 16 e o versículo 17. O texto diz assim: quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores, viram quem? Viram Jesus, comendo com pecadores e publicanos. Perguntaram aos discípulos, deixa eu só antes de avançar aqui, fariseus, mestres da lei. Fariseus eram as pessoas que tinham uma postura, um posicionamento extremamente religioso, líderes religiosos que assumiam a posição. Nós temos a capacidade, nós temos o privilégio de julgar as pessoas se elas estão agindo bem ou estão agindo mal, porque afinal nós somos aqueles que cumprimos toda a lei não cumpriu, mas nós ficamos orando tantas horas, nós fazemos essas práticas, isso, aquilo, aquilo outro, e eles olhavam para as pessoas com um olhar de condenação e julgamento. E nesse momento, nesse cenário aqui que nós estamos vendo, Jesus, ele tinha ido ter um tempo de sentar à mesa e ter comunhão com pessoas que não eram pessoas
religiosas, pessoas vistas como pessoas santas ou de bom comportamento. Eram pessoas claramente conhecidas como pecadoras. Nós poderíamos colocar aqui, por exemplo, possivelmente existiam na mesa onde Jesus estava sentado, prostitutas. Ok? Pessoas que eram conhecidas por todo como pecadores. E esses fariseus olhavam e não tinham dificuldade nenhuma de dizer, ele está sentado com pecadores e com publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram as pessoas mais odiadas pelos judeus. Por quê? Eram cobradores de impostos. Só que eram judeus que cobravam impostos dos judeus para enviar esses valores para Roma. Então eles eram os traidores da própria raça. E aí os fariseus, eles olharam e Jesus de repente estava sentado com pecadores e publicanos. Vamos voltar para o texto, só para você entender o pano de fundo. Então os mestres da lei, que eram os fariseus, viram Jesus comendo com pecadores e publicanos e perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Queridos, quando Jesus fala aqui, eu não vim chamar justos, mas pecadores, eu não vim para santos, eu vim para pessoas que não têm essa vida. Jesus não estava dizendo que os fariseus eram santos ou justos, mas eles se enxergavam dessa forma. Eles achavam que eles eram justos, e eles achavam que eles eram santos, e aí Jesus falou, se vocês pensam que vocês são assim, eu não vim para vocês, mas eu vim para aqueles que têm consciência, que sabem que não são perfeitos, que sabem que são falhos, que sabem que erraram, que sabem que precisam, que carecem do meu amor. Eu vim para esses. Queridos, então quando eu e você temos consciência de que não somos perfeitos, nós estamos numa excelente posição. Porque aí Jesus pode dizer para mim, eu vim para você. Quando eu acho que eu sou santo, que eu sou perfeito, que eu sou merecedor, Jesus vai dizer, então não foi para você, porque você acha que você já fez tudo. Mas quando eu entendo, Jesus, puxa, eu sou falho. Jesus, eu errei. Jesus, olha, tem tanta coisa. Jesus, eu não mereço. Aí Jesus olha para mim e para você com uma compaixão e diz, é exatamente para você que eu vim. Porque eu não vim para ser uma premiação para a humanidade que finalmente mereceu receber o amor de Deus. Eu vim porque eu sou a expressão do amor de Deus, que é um presente para quem não merece. Eu e você não merecemos, querido. Então Jesus aqui, ele se mostra, ele se revela como uma expressão de amor, não de condenação, não olhando as suas falhas para condenar, pelo contrário. Quando eu e você reconhecemos nossas falhas, ele diz, está vendo? Eu estou aqui por causa disso. Eu estou aqui para trazer salvação. Eu estou aqui para trazer transformação. Eu estou aqui para trazer conserto. Eu estou aqui para te dar uma nova vida. Eu quero concluir, portanto, dizendo que Jesus é aquele que nós temos esperado. Jesus é aquele que você tem esperado, e talvez você nem sabia que estava esperando, mas Jesus é aquele que pode e quer mudar a sua história. Jesus, ele foi ungido com todo o poder para tocar a minha e a sua vida. Além de ter este poder, ele quer transformar as circunstâncias que afligem a minha vida e a sua vida. Jesus, ele não olha para você com condenação ou com repreensão. Na verdade, Jesus está aqui por sua causa, por minha causa, e Ele está te chamando. Jesus está aqui. Se você pudesse enxergar Jesus agora, você veria alguém com um olhar cheio de amor, um sorriso nos lábios, nenhuma condenação. Ele não estaria nessa postura apontando o dedo, ele está assim, de braços abertos para você. Ele está aqui com o maior desejo dele: transformar vidas, transformar histórias, mudar destinos, destruir as obras de Satanás. Por quê? Porque Ele te ama.
porque Ele te ama. Quando Jesus ele vê uma circunstância adversa na minha vida, na sua vida, quando Jesus vê, por exemplo, um sintoma, um diagnóstico médico, Ele olha com compaixão para mim e para você e Ele diz o seguinte: isso é injusto. Isso é injusto. Eu e você precisamos entender isso. Quando não sabemos quem Jesus é e não sabemos como Ele pensa a nosso respeito, nós pensamos que aquela enfermidade na nossa vida é justa. Afinal, nós somos falhos, então é justo que a gente sofra as consequências. Mas Jesus olha para mim e para você e vê uma enfermidade, Ele diz: isso não é justo. Não é justo você sofrer esta enfermidade. Não é justo você sofrer essa limitação. Não é justo você sofrer essa dor. Por que que não é justo? Porque Ele já sofreu no nosso lugar. Jesus foi para aquela cruz sofrer. E Ele não foi sofrer para nos ensinar como sofre. Jesus foi sofrer naquela cruz, morrer naquela cruz, ter os cravos pregados nele, para que nós não precisássemos sofrer novamente. É assim que Jesus olha para mim e para você. E esta é a vida que Ele tem para mim e para você. Uma vida de liberdade, uma vida de saúde, uma vida sem condenação, uma vida, como eu disse antes, e Ele mesmo disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida plena, vida abundante, vida extraordinária. É essa vida que Ele tem para mim e para você. Então, quando nós vamos orar agora, queridos, nós vamos orar debaixo dessa consciência, sabendo aquilo que Ele quer para mim e para você, concordando com Ele e declarando sobre a vida de cada pessoa que os espíritos imundos que Ele sim tem trazido derrota, dor, destruição, que eles batam em retirada, saiam da vida de cada pessoa, saiam da casa de cada pessoa, saiam das finanças de cada um de vocês, saiam do trabalho, da profissão de cada pessoa. Eles batam em retirada para nunca mais voltar, para que a partir de hoje, que você entendeu quem Jesus é e o que Ele pensa a seu respeito, se manifeste, se materialize na sua vida. Amém?